Mais uma vez, boa noite. Peço que vocês abram suas Bíblias, por favor, em Mateus, e abrindo já se põe de pé para a gente ler. Capítulo 15, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versos 11. Vou começar no verso 11, depois a gente lê mais alguns versos aqui. 11 diz o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Agora vamos ler do verso 16 até o 20 do mesmo capítulo. 16 diz assim: Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que seja nos abençoando a entendermos a Tua palavra, a compreendermos a Tua vontade para nossas vidas e termos vidas, Senhor, que Te glorificam, vidas que honram o Teu nome e que manifestam a Tua luz, a Tua verdade, a Tua palavra. Cuida de mim para a entrega da mensagem, que tudo seja feito de acordo com a Tua vontade, que seja falado aqui seja apenas o recado que o Senhor quer nos passar. Nos ajuda, Pai, em tudo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. O tema da mensagem hoje é infecção eclesiástica. Eu acho que tem aí? Tem. Infecção eclesiástica. Vocês já ouviram falar em infecção hospitalar, né? É um negócio sério. Infecção hospitalar é aquela infecção que você adquire após, você ou qualquer pessoa adquire após a entrada como paciente em um hospital. Você vai para o hospital e ali você contrai essa infecção, e geralmente causada por outro paciente que esteve lá em outro momento, que estava com, geralmente se for infecção bacteriana, por aquela bactéria, e por falta de manuseio, por algum descuido do hospital, aquela bactéria ficou por ali, e aquele hospital, o estabelecimento, está com esse risco de infecção hospitalar. Tem alguns casos assim, e sempre é preocupante. Eu lembro que quando João Pedro foi nascer, foi João Pedro, né, que estava... Algumas pessoas disseram, o menino vai nascer naquela clínica, mas aquilo ali existe risco. Estão falando sobre, era uma bactéria que tinha lá, né? Até hoje. É uma infecção hospitalar, então tome muito cuidado, tal. E então era uma preocupação muito grande, porque realmente é uma preocupação. Então nós não vamos falar, claro, de infecção hospitalar, até porque eu não saberia falar sobre isso, mas o que eu vejo é que existe, muitas vezes em nosso meio, uma infecção eclesiástica. Hospitalar vem de hospital, eclesiástico vem de igreja. Então é uma infecção que se contrai na igreja. Ou, no caso, graças a Deus, João Pedro nasceu muito saudável, não pegou infecção nenhuma, mas há o medo. Então muita gente nos aconselhou a mudar o local do parto por conta desse risco de infecção. Não vai para lá, não. Ali é ruim, ali o seu filho pode contrair uma infecção, então procure outro hospital, tem maternidade tal, tem tal. Então foram falando um monte, mas eu acho que 2 ou 3 pessoas falaram, pelo menos a mim diretamente, com esse assunto. Então o medo da infecção é ainda mais comum do que a própria infecção. A gente está dizendo, até hoje tem essa conversa que naquele hospital, naquela clínica, tem infecção.
risco de infecção hospitalar. Se bem que a gente nunca soube nenhum, pelo menos eu nunca soube de ninguém que tenha realmente contraído essa infecção, que tenha tido algum problema mais sério, mais grave. Mas o medo é grande e isso se espalha e fica aquele negócio. Então eu não vou para lá, porque em vez de eu me curar, eu vou contrair uma doença. Ou então eu vou ser curado de uma doença, mas vou sair de lá com outra. Quantas pessoas, você já deve ter ouvido muito isso, não gosto de ir no hospital não, porque eu vou bonzinho e saio doente. Então prefere não ir, por conta desse medo. E desse jeito que tem esse medo, existe um medo muito grande de se contrair uma infecção eclesiástica. E aí é mais grave. E aí é muito mais sério. E infelizmente é muito mais comum do que a infecção hospitalar. De onde vem isso? Eu tenho 2 textos aqui para ilustrar. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Agora eu quero que vocês abram também em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, 9 diz: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Então, esses 2 versos nos mostram que nós devemos ter atitudes diferentes. Em Efésios, o apóstolo diz que não seja como os outros gentios. Então, tome cuidado com o seu andar, com a sua prática, com a sua vida, com aquilo que você faz no seu cotidiano, com as suas atitudes, para não ser comparado, não ser assemelhado, não estar igual ao mundo. E em Hebreus é mais forte que diz: de você eu espero coisa melhor. Você já ouviu isso de alguém? É ruim, viu, ouvir isso. Eu esperava mais de você. Eu esperava coisas melhores de você. É ruim, porque além de você ter errado, você ter praticado a coisa errada, você ainda se sente mal porque você feriu a expectativa positiva que alguém tinha a seu respeito. É muito ruim. E é isso que a Bíblia está dizendo de nós, que de nós é esperado coisa melhor. De nós, coisas melhores são esperadas. Então, não é só Deus que espera coisa melhor de você. Não é só a igreja que espera coisa melhor de você. Não sou só eu, como líder atual aqui na igreja, que espero coisa melhor de você, e eu espero coisa melhor de você. Mas até mesmo o mundo espera coisa melhor de você. Daí porque tem aquela frase, e é porque é crente, você já deve ter ouvido isso, porque às vezes é um deboche, mas às vezes é porque as pessoas esperam coisas melhores de nós. As pessoas não esperam que a gente esteja na mesma lama que eles estão. Quantas vezes a gente vê a pessoa dizendo: não, eu não chamo você para tal canto porque eu sei que você não é disso. Ou seja, mesmo a pessoa indo, mas ele espera coisa melhor de você. É esperado coisas melhores de nós. Do mesmo jeito que no hospital é esperado coisas melhores. Ninguém espera ir para o hospital para ganhar uma infecção. Ninguém espera ir para o hospital para sair pior. Você espera ir a um hospital para sair curado de lá. Mas, infelizmente, às vezes há o risco de infecção. Do mesmo jeito que, infelizmente, na igreja também há esse risco. Por quê? Porque aqueles de quem nós esperávamos coisas melhores não estão mostrando essas coisas melhores. E isso, irmãos, chama-se mau testemunho. O mundo inteiro espera de você um bom testemunho. Mesmo aqueles que estão querendo fazer com que você pratique um mau testemunho, espera que você tenha uma atitude e diga não, que você não vai participar, que você não quer, que você não é disso, que você não pratica essas coisas. Ele espera que você diga isso, mesmo convidando, mesmo insistindo, mesmo fazendo com que você caia no erro.
Mas muitas vezes nós caímos, né? Então isso é mau testemunho. Então a infecção eclesiástica é um mau testemunho. Está afastando as pessoas da igreja. Está afastando as pessoas de Cristo. Vem exatamente disso, dessa falta de uma vida de acordo com a palavra. Vem de uma atitude de pessoas que têm as mesmas atitudes que o mundo tem. Não tem diferença. Não tem luz. Não tem brilho. Não tem sal. Não tem imagem de Cristo. Não tem o cheiro de Cristo. Não tem aparência de Cristo. Não tem imitação de Cristo. Citando várias passagens diferentes que mostram essas coisas, que nós conhecemos muito bem. Conhecemos, mas não aplicamos muitas vezes. E é aí que está o problema. Numa infecção hospitalar, existe um hospital porque os médicos não sabem lidar com o problema. Sabem, mas às vezes uma falha, e aí vem o perigo de infecção. Mas o que causa? Qual a consequência, então, de uma infecção, uma possibilidade de infecção eclesiástica? Qual o que causa o meu mau testemunho? Irmãos, se a gente for começar a falar o que o mau testemunho causa, vai ser uma lista sem fim. Mas eu só separei 3 coisas aqui para a gente se atentar. O mau testemunho causa, primeiramente, escândalo. E eu vou colocar só um texto para exemplificar, também poderia usar muitos textos, mas 2 Coríntios capítulo 6. Segunda Coríntios capítulo 6, verso 3. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja o quê? Censurado. Ou seja, que ninguém venha apontar o dedo, que ninguém venha dizer que não presta, que ninguém venha dizer que falha. Eu ir para aquela igreja que fulano faz isso, que tem ciclano que faz aquilo, que tem beltrano que é assim, não. Então, causando testemunho, mau testemunho causa escândalo. E nós não podemos continuar que isso permaneça, irmãos. Nós estamos impedindo que pessoas cheguem até Cristo por nossos escândalos. Porque nós estamos causando escândalo, nós estamos fechando as portas, nós estamos apagando a luz de Cristo para algumas pessoas. As pessoas não estão chegando até nós com medo de uma infecção. Eu não vou para aquela igreja, eu não vou me converter, eu não vou chegar a Cristo, eu não vou aceitar Jesus como meu Salvador, para depois estar praticando as mesmas coisas que fulano pratica. Se é para ser um crente assim como ele, eu prefiro não ser. Muita gente pensa assim. E eu tenho encontrado muito isso, infelizmente, por aí afora. Não estou dizendo especificamente nesta igreja. Mas, infelizmente, nós encontramos isso. Certa vez eu fui evangelizar numa casa, em uma cidade bem distante, inclusive, lá na Paraíba, e tinha um trabalho sendo começado por lá, e pediram que eu fosse passar uns dias com um irmão que estava iniciando esse trabalho. Eu fui. E ele disse, vamos fazer uma visita ali, tem um adolescente que está fazendo um estudo, e eu queria que você fosse lá conversar com ela. Na época eu também era adolescente, eu tinha, não sei quantos anos, 20 anos talvez eu tinha. E eu fui conversando com aquela moça, explicando de Cristo, mostrando o Evangelho. Ela estava bem animada, a mãe dela interviu. E disse, não, minha filha não vai para nenhuma igreja. Porque nas igrejas que eu tenho visto, que tem gente mentindo, gente fazendo coisa errada e se escondendo na igreja. Então, se ela for para a igreja, ela vai aprender essas coisas erradas e vai ser pior. Eu, com minha inocência, eu disse, não, mas não se preocupe que na nossa igreja não tem isso. Eu não diria mais isso, não, infelizmente.
Mas eu não disse até porque não tinha, porque eu não conhecia também, eu nem sei se tinha, na verdade. Mas essa não era a resposta, né? Tem outras coisas. Mas aquilo me fez refletir, e realmente quantas pessoas não têm desprezado o Evangelho por conta do mau testemunho que tem nas igrejas. Então essa mulher estava com medo da filha contrair uma infecção eclesiástica. Estava com medo de a menina chegar lá, chegar em qualquer uma das igrejas, ela nem sabia que igreja fazia parte, nem, na verdade nessa cidade nem igreja tinha. Estava um trabalho iniciando ainda, inclusive nem prosperou. Mas ela já foi logo dizendo por conta das experiências que ela teve em algumas igrejas. Não sei se igrejas verdadeiras, acredito que não, mas experiências negativas. E ela estava com medo. Então, ir para lá vai acabar se contaminando. Vai aprendendo as coisas erradas que os outros praticam. Então, se é para ir para a igreja para pecar, eu prefiro ficar em casa. Essa mulher disse, falou tudo. E quanta gente que não tem coragem de dizer, mas pensa exatamente isso. E será que não tem ninguém que não pensa isso por causa de você? Será que você não é escândalo? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que as suas atitudes podem estar afastando alguém? Um familiar, um colega, um amigo, um vizinho? Que as pessoas estão olhando para você e estão pensando, se é para ser assim, eu prefiro não ser? Escândalo. Tem muita gente provocando escândalo. E muitas vezes nós estamos provocando escândalo. Falo nós mesmos, eu me incluo. E nós precisamos ter cuidado, precisamos nos conhecer para saber em que podemos estar causando escândalo na vida de alguém, impedindo alguém de tomar uma decisão por Cristo, porque as pessoas estão vendo, se você é a referência para Cristo, a pessoa pode dizer, eu não quero essa referência, eu não quero ser igual a ele, eu não quero ser igual a ela, então eu prefiro não ser cristão. Escândalo. Assim como o escândalo também provoca má influência. Vá para Romanos agora, no capítulo 14, além de escândalo, o mau testemunho provoca também má influência na vida das pessoas. Estava eu novo convertido não, já tinha um ano, 2 anos de crente já, mas era novo, né? Eu tinha 15, 16 anos na época, coisa assim. E nós estávamos, outro que tínhamos convertido no mesmo tempo que eu, na mesma idade que eu, nós estávamos com outro que também tinha a mesma idade que nós, só que convertido há muito mais tempo. E aconteceu uma situação lá, que não vou entrar em detalhes, porque eu tenho vergonha, aconteceu uma situação lá e a gente ia cometer um certo erro, um certo pecado. Mentira era o pecado. Eu lembro que até esse irmão disse, a gente lá, rapaz, não vamos fazer isso não. Aí esse irmão olhou para a gente e disse, não, mas a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então tá, se você está dizendo. Ele era o nosso líder, estava à frente ali, estava nos induzindo, então eu fui. A gente sabia que estava errado, a gente não foi convencido com essa desculpa, né? A gente sabia que isso estava errado. Má influência, meus irmãos. Mas foi coisa besta, coisa boba, né? Não foi nada muito sério, não. Foi coisa boba. Mas assim como em coisas bobas, também há má influência do mau testemunho para coisas muito sérias. Romanos 14, verso 13, diz, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. E o verso 21 diz, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então você não deve fazer nada que vai enfraquecer outro. E o mau testemunho causa isso, causa o enfraquecimento. É aquele negócio, se João que está ali crente há 20 anos, eu estou começando na fé agora, e eu vejo João fazendo tal coisa, se ele pode, eu também faço. O mau testemunho influencia.
E quando a influência é assim, ainda é menos mal. Mas quando a influência aqui é daquela que fecha a porta para as pessoas entrarem para Cristo, não estou falando da igreja, estou falando de Cristo. É pior, porque as pessoas pensam exatamente isso. Eu não vou me converter, eu não vou aceitar Cristo como meu Salvador, para amanhã estar praticando as mesmas coisas. Se eu for, eu quero ter uma transformação. Mas o exemplo que eu tenho de pessoas que já aceitaram Cristo é de pessoas que não têm transformação nenhuma. São pessoas que praticam as mesmas coisas, e em alguns casos, piores. Piores até. Estava brincando com os irmãos quando chegaram, né, sobre festividade de São João, né? Aí alguém disse, fiz no passado, fiz muito, hoje não mais. Graças a Deus. Que exista realmente essa diferença em nossa vida, meus irmãos. Então, que tudo fique realmente no passado. O apóstolo Paulo disse, eu olho para tudo o que eu fazia e vejo como escória. Eu tenho nojo das coisas que eu praticava. Mas nós, muitas vezes, parece que temos saudade. E praticamos, continuamos praticando, continuamos fazendo, e não conseguimos dar bom testemunho a ninguém. E o nosso mau testemunho está fechando as portas. O nosso mau testemunho está impedindo as pessoas de aceitarem Cristo. O nosso mau testemunho, a nossa má influência, o nosso mau exemplo de cristãos. Se isso é ser um cristão, então prefiro não ser. Se isso é ser um filho de Deus, então tem coisa errada. E realmente isso tem acontecido muito. Então as pessoas estão sendo mal influenciadas pelas atitudes dos crentes, muitas vezes. Influência extremamente negativa. Se é para ser igual, as pessoas veem, digamos, eu sou amigo de João, João crente, eu não. Eu vejo João praticando as mesmas coisas que eu, indo para os mesmos lugares que eu, tendo as mesmas atitudes que eu, gostando das mesmas coisas que eu vou me converter para quê? Eu já sou igual a ele. Então, se ele é salvo, eu também sou. Se ele vai para o céu, eu também vou, porque eu pratico as mesmas coisas. Qual a diferença? Qual o diferencial? Qual a atitude? Qual aquele ponto que é luz, que transmite diferença, que faz enxergar o meu pecado? Quando Jesus diz que nós somos luz, é porque a luz tudo manifesta. A Bíblia diz que tudo é encoberto quando há trevas. Mas quando a luz bate, você consegue enxergar. Tinha um xingamento antigamente, não sei, acho que hoje não tem mais, faz muito tempo que eu não ouvi. Um xingamento que era, sai daí, espelho sem luz. Vocês já ouviram isso? Isso é velho, viu? Espelho sem luz é um xingamento. Porque espelho sem luz não serve, não dá para você enxergar muito bem. Você geralmente tem em camarins, né? Os espelhos que tem um monte de lâmpadas ao redor. Exatamente para iluminar bem, para a maquiagem sair perfeita. Janaína tem muita vontade de fazer um espelho desse. Ela já planejou um monte de vezes, já viu um milhão de vídeos na internet como fazer, mas nunca fez, né? Mas ela tem vontade. Quando a gente casou, nosso primeiro banheiro tinha a luz do banheiro era exatamente acima do espelho, para poder iluminar. Agora, você já tentou olhar no espelho com a luz atrás de você? Você não consegue enxergar quase nada, é horrível. Então tinha esse xingamento, sai daí, espelho sem luz, ou seja, uma pessoa que não serve de nada. É um espelho que não reflete. Mas quando a luz bate, você enxerga muitas coisas. Por isso que nós somos luz. Luz quer dizer exatamente nesse sentido, que nós fazemos as pessoas enxergar o erro que tem nelas. Mas que espelho é esse? É um espelho sem luz. Que não faz as pessoas enxergar nada. Aquele exemplo lá, se João é e eu não, e nós somos iguais, então qual a necessidade que tenho de me converter? Qual a necessidade que eu tenho de Cristo? Nenhuma. Eu já sou assim. E em alguns casos, as pessoas ainda pensam, eu ainda sou melhor. Sempre acham um defeito e dizem, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Então é a má influência, irmãos, que existe quando nós temos mau testemunho. A outra coisa, além de escândalo, má influência, também o mau testemunho impede o
crescimento, impede o desenvolvimento da obra. Atos 28, 31. Último verso do livro de Atos. Atos 28, 31. Vamos ler a partir do 30 que diz: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus, ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, Paulo continuou a pregar porque ele não tinha impedimento nenhum. Então, nós precisamos tirar de nossa vida aqueles impedimentos da mensagem aparecer. E com outras palavras, o autor aos Hebreus diz no capítulo 12, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, deixar o embaraço. Tem coisas que embaraçam o nosso crescimento. Tem coisas que atrapalham, que dificultam, que não favorecem o crescimento do Evangelho. Tem coisas que nós fazemos que atrapalham realmente o entendimento das pessoas do Evangelho de Cristo. Às vezes as pessoas não conseguem entender. Até tentam, até se esforçam para entender e não conseguem. Por quê? Porque está cheio de maus exemplos. Está cheio de más atitudes que criaram na cabeça dessas pessoas um bloqueio. Porque o Evangelho não está transparente, porque algumas coisas foram ali colocadas como empecilhos, como embaraços. Nós precisamos enxergar quais são os embaraços de nossa vida. Às vezes não é um pecado. Veja, o embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia. Às vezes nós estamos numa situação muito tranquila, eu não estou pecando, eu não estou errando, mas está dificultando, mas está embaraçando, mas está criando empecilho, criando dificuldade do crescimento da obra. Então, precisa tirar isso também. E o mau testemunho provoca isso. O mau testemunho é um embaraço enorme, muito grande, difícil de ser ultrapassado. Que cada um de nós deve conhecer os seus próprios embaraços. Cada um deve entender. Às vezes o embaraço não está tão claro. O pecado, sim. A Bíblia mostra claramente o que é pecado e o que não é. Mas esses embaraços, esses empecilhos, essas coisas que atrapalham, muitas vezes não estão claras exatamente porque não tem ordem, não tem mandamento direto sobre elas. Então você precisa ter entendimento do que é. Compreensão do que na sua vida pode estar atrapalhando as pessoas de receberem a Cristo. O que em você pode ser um mau testemunho. Às vezes até uma pregação, uma palavra sobre a palavra de Deus, dita de forma errada, é um embaraço. Nós estávamos falando ontem, a irmã Maria Helena estava comentando o caso de alguém que estava, em aspas, na cabeça dele aplicando o texto de Provérbios para corrigir a criança. Só que visivelmente ele estava errando. Mas na cabeça dele estava aplicando o conceito bíblico, não estava. Então, às vezes, até a gente falando da Bíblia, a gente pode criar um embaraço, criar um empecilho, impedir o desenvolvimento do Evangelho. Da maneira que a gente fala, de não deixar a coisa bem clara. Então, precisamos ser claros, objetivos naquilo que a gente faz para não criar dúvida nas pessoas. A gente tem que tirar, não criar. E não adianta também, irmãos, me falar com toda a bondade, falando de coisas boas, quando você na vida não consegue mostrar. Porque a pessoa vai estar olhando para você, olhando e dizendo, certo, pode falar, estou ouvindo, mas eu sei o que você fez. Eu sei o que você, como você age. Eu sei o que é que você faz quando assim, 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 assim. O senhor está pensando e só concordando com você. Aí você, eita, estou conseguindo evangelizar. Não.
Está nada. Porque o seu mau testemunho falou muito mais alto do que a sua pregação. Esses embaraços são coisas que dificultam e impedem o crescimento da obra. E agora, qual a solução, então? A gente enxergou de onde vem. De uma falta de uma vida que seja diferente. De não estarmos praticando coisas melhores que são esperadas de nós. A gente viu o que provoca escândalo, má influência, impede o crescimento. Qual a solução? Assim como numa infecção hospitalar, precisamos de uma desinfecção. E na igreja, não é nas paredes, não é no púlpito, não é naquilo físico, mas como a igreja somos nós, como nós somos cada um desses tijolos que compõem a igreja, que nós somos, cada um de nós é um membro deste corpo que é a igreja, então essa desinfecção deve ser em nós. E essa desinfecção passa primeiro pelo conhecimento. Jesus criticou aqueles apóstolos por não entenderem ainda que é o que sai de dentro que contamina o homem. Então precisamos entender o que está nos contaminando. Não é algo externo, não é algo que vem de fora, mas algo que está dentro. É isso que nos contamina. E é aí que devemos agir. Não é lá, não é fora. Nós não precisamos que seja criada uma lei que faça com que todo mundo obedeça a Bíblia. Não. Somos nós que precisamos obedecer a Bíblia, mesmo que todo mundo esteja em desobediência. Porque o que contamina não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro, que Jesus nos ensinou. Então, para isso, precisamos de um reconhecimento do que está nos contaminando, para procurarmos a desinfecção. E essa desinfecção, 1 João capítulo 1, João capítulo 1, verso 7. Diz: mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a primeira coisa aqui é andarmos na luz. O verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, o quê? Purificar de toda a injustiça. Precisamos de uma purificação, precisamos de uma desinfecção, quando nós reconhecemos o nosso problema. Nós corremos para aquele que pode nos agir em nós, que é o Senhor Jesus. Confessando os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quantas vezes você tem confessado os seus pecados perante Deus? Muitas vezes nós não confessamos porque às vezes nós nem entendemos que estamos pecando. A gente falou ontem sobre ídolos. Quantos ídolos nós criamos que nós nem sabemos que estamos criando esses ídolos. Nós nem imaginamos que estamos em idolatria, mas estamos. Então precisamos entender quais são esses pecados para assim nos ajoelharmos. Confessar os nossos pecados. É confessar mesmo, é conversar com Deus, é dizer: Senhor, eu fiz isso, as minhas atitudes, as minhas práticas, as minhas ações, o meu modelo de cristão não é um modelo, bom modelo, não é um modelo que influencia positivamente, mas é um modelo que está atrapalhando as pessoas, ou pode estar atrapalhando, ou poderá no futuro atrapalhar alguém. Então me corrige, tira esse pecado da minha vida, faz essa desinfecção. E Ele faz. Ele nos descontamina. Se nós chegarmos, Ele nos purifica. Purificação que só Ele pode fazer. Basta nós reconhecermos o que está dentro de nós, causando esse medo, essa possibilidade que alguém pode ter de contrair uma infecção eclesiástica ao se aproximar de nós. E procurar com toda a humildade
perante Deus, confessar os pecados, pedir perdão e pedir que Ele nos cure, pedir que Ele nos purifique. E assim Ele faz, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude a estarmos tirando do nosso meio qualquer traço de mau testemunho que possa existir. E que nós sejamos uma igreja que a gente possa ter a alegria, a satisfação de dizer: nossa igreja dá um bom testemunho. Se alguém não se converte é porque realmente endureceu seu coração perante Deus. Mas eu não estou fechando as portas. Eu não estou criando escândalo. Eu não estou dando impedimento. Eu não estou sendo uma má influência. Eu estou fazendo a minha parte. Que Deus nos abençoe grandemente. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar com oração. Pedir para o irmão João encerrar com oração, por favor.